Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. The anointed one of God, and I'm speaking... O ungido de Deus, e estou falando do Messias Yeshua, Jesus Cristo, ele foi enviado a esse mundo. E por quê? A Bíblia explica que Deus amou tanto o mundo, que então ele veio para expressar o amor de Deus. E sabemos que ele ajudou pessoas, ele curou pessoas, e ele também abençoou pessoas. A Escritura Sagrada diz ainda, mais à frente, que ele veio a esse mundo e que nós podemos ter vida e tê-la em abundância. Mas não apenas em abundância, mas podemos também ter vida eterna. E mesmo embora ele tenha vindo com todos esses bons propósitos, o que aprendemos? Que ele encontrou muitos conflitos e que esses conflitos vieram fundamentalmente de líderes. Você pode até dizer líderes espirituais, e é verdade, mas os líderes espirituais eram também líderes políticos. E aqui precisamos aprender um princípio que é, à medida que nos aproximamos dos últimos dias, ou do final dos tempos que, a propósito, já estamos neles, podemos ver grande oposição e deveríamos esperar por isso, pois estamos vendo isso agora. E, infelizmente, as coisas vão ficar ainda piores. Haverá maiores divergências. Haverá governos cada vez mais confrontando aqueles que queiram servir a Deus, que queiram ser uma bênção, que queiram viver e compartilhar a verdade de Deus. Este é simplesmente um sinal, um indicador profético dos tempos que estamos vivendo e que, reforço aqui, vai ficar ainda pior. O que iremos fazer neste breve tempo juntos é que iremos começar nosso estudo do capítulo 23 do Evangelho de Mateus. E aqui você verá algo singular. Já vimos muitas vezes os líderes espirituais, esses líderes políticos, vindo até Yeshua para enganá-lo, para desacreditá-lo, para fazê-lo parecer ruim, e algumas vezes até querendo conspirar para condená-lo à morte. Mas aqui tem algo em comum, porque ele irá falar diretamente sobre eles. E ele usa de palavras bem duras. Isso exposto, pegue sua Bíblia e olhe em Mateus capítulo 23. E veja o seu início, no versículo 1. Então Yeshua disse para as multidões. Aqui ele não estava falando para um pequeno grupo. A palavra multidão, na verdade, está no plural. E nos diz, então, que ele falou com diversas multidões, diversas pessoas de diferentes comunidades, provavelmente com históricos diferentes, de diferentes áreas, de diferentes culturas. Mas o que ele tinha a dizer era relevante para todos os povos. E repetindo, e então Yeshua falou com as multidões e com seus discípulos. Versículo 2, dizendo, na cadeira de Moisés. Antes de continuarmos, nós precisamos primeiro falar sobre a cadeira de Moisés, que era, na verdade, um lugar mesmo. Por exemplo, se você for para a Galileia, para a parte norte de Israel, hoje, e se você visitar uma das cidades onde o Messias realizou muitos milagres, mas por causa da falta de fé deles, por causa da falta de vontade em acreditar, esta é uma das 3 cidades junto com Capernaum, e também Betsaida, que ele amaldiçoou, e estou falando de Corazim. Lá eles encontraram uma das cadeiras de Moisés. Você deve estar se perguntando o que são essas cadeiras de Moisés. Porque eram nelas que as pessoas ensinavam a lei de Moisés,
que revelavam e compartilhavam os mandamentos que Deus deu a Moisés. Este é o lugar onde, tradicionalmente, eles se sentavam numa sinagoga para poderem compartilhar a lei de Moisés. E o que ele disse? Olhe novamente no nosso texto, versículo 2. Na cadeira de Moisés, os escribas e os fariseus se sentavam. Eles eram aqueles que, nas sinagogas, não apenas em Judá, mas em todo Israel, e mesmo além de Israel, onde esses escribas, esses fariseus, se sentavam. Continuando, o Messias disse no versículo 3, assim sendo, tudo aquilo que lhes for dito para observar, observe e faça. É muito importante que entendamos devidamente o que ele diz. Ele diz, tudo quanto lhes disserem, vocês devem observar. Ele diz que se disserem para vocês observarem, vocês devem observar e fazer. Mas considere a palavra usada aqui, tudo quanto. É algo bem específico. E quando dizem na cadeira de Moisés, o que querem dizer com isso? A lei de Deus, aquilo que Deus deu a Moisés, e Moisés deu às crianças de Israel no Monte Sinai. Estamos aqui falando sobre a palavra de Deus. Esses escribas e fariseus, e veremos o porquê daqui a pouco, eles não eram assim tão populares entre as pessoas. Eles exigiam respeito, e eles esperavam esse respeito também, mas eles não eram muito bem-quistos. Por quê? Não eram bem-quistos, pois eram extremamente orgulhosos, só pensavam em si mesmos. Eles faziam tudo, como o próprio Messias confirma, baseados em seus interesses próprios, não eram servos de Deus. Consequentemente, eles não eram verdadeiramente respeitados. Mas o Messias está nos ensinando um princípio. E qual é esse princípio? Quando a verdade vem, e mesmo que essa verdade esteja sendo anunciada, sendo compartilhada, sendo ensinada por pessoas de quem não gostamos, só porque a gente não gosta delas, nós também não as respeitamos. Não significa que aquilo nos dá a liberdade e o direito de ignorar o que estão dizendo. E por causa de sua autoridade, essas pessoas se sentaram na cadeira de Moisés. E o Messias diz que o que elas estão ensinando com relação aos mandamentos, falando palavras da Sagrada Escritura, ele diz, o que eles dizem a vocês para observar, vocês observem e também façam. Agora, veremos o que vem depois, que é muito importante nesta passagem da Escritura. Observe o que ele diz na metade do versículo 3. Mas, de acordo com suas obras, com aquilo que realizam, não façam. E por que ele diz isso? Porque não devemos fazer como eles fazem. E a razão está aqui, pois eles dizem e não fazem. Eles dizem a coisa certa, mas não fazem a coisa certa. Agora, olhe no versículo 4, onde iremos tratar não apenas com eles na cadeira de Moisés, mas vamos além disso. Falaremos sobre o que eles dizem de modo geral. Todas essas coisas fora da lei que eles dizem para as pessoas fazerem. E por que eu sei disso? Porque estamos falando sobre os fariseus e também os escribas. Mas eles se uniram para ensinar e apresentar aquilo que é denominado como as tradições dos anciãos. Tudo isso, então, tem a ver com o pensamento do homem, como o homem interpretou a palavra de Deus e o que ele disse que era correto para que se cumprissem esses mandamentos. São os mandamentos que devemos e que somos obrigados a seguir, abaixo da palavra de Deus, sua autoridade. É isso que o Messias está dizendo. Mas o que essas pessoas estão dizendo? Observe o que ele revela no versículo 4. Pois eles atam fardos pesados e difíceis. Então, o que eles faziam? Em seus ensinamentos, que iam além da leitura
e de declarar a lei de Moisés sentados na cadeira de Moisés. Sempre conduziam pregando os mandamentos de Deus e os levando para além do que dizia a palavra de Deus. E é a isso que ele se refere quando diz: eles atam esses fardos pesados e difíceis, duros. E observe o que ele diz. Eles fazem isso e os colocam sobre os ombros dos homens, mas com seu dedo. E trata-se aqui de uma expressão que quer dizer com pouco esforço. O seu dedo não carrega toda a sua habilidade, toda a sua força. É apenas uma pequena porção dos seus recursos, de sua energia, de sua força. E o que ele diz aqui é que eles não estão muito interessados em fazer aquilo que estava sendo ensinado. Prestem atenção no que ele diz. E eles, com seu dedo, não queriam mover estas coisas. Eles não tinham nenhum interesse em fazer o que estavam obrigando outros a fazer. Ou seja, eles gostavam de afligir, eles gostavam de colocar esses fardos pesados, duros, sobre os outros, mas eles mesmos não faziam aquilo. O que eles faziam? Observe o que é revelado à medida que prosseguimos nessa passagem. Observe agora no versículo 5. Mas todos os seus trabalhos. Ouviu isso? Todos os seus trabalhos, todos os trabalhos deles, tudo o que eles faziam, nós lemos que eles fizeram essas coisas para que pudessem ser vistos pelos homens. Então, eles queriam atenção para si. Em outras palavras, todos os seus pensamentos, tudo o que eles fizeram foi para si próprios, para trazer atenção para eles. Para uma pessoa sábia, o importante é que Deus seja o foco. Mas o que a Sagrada Escritura diz? O Messias disse anteriormente que nós podemos fazer boas obras, que nós podemos produzir aquela boa fruta, que nós podemos ser pessoas fiéis, que as pessoas podem ver nossas boas obras e dar graças a Deus. Um verdadeiro servo de Deus quer elevar Deus, louvá-lo, glorificá-lo, quer que toda a honra seja dada a Ele, não a si mesmo. Somos simplesmente um vaso que o serve, que é grande privilégio servir ao Deus vivo. Mas toda glória, toda honra, toda ação de graças, todo louvor será para o Deus de Israel e para seu Filho unigênito, o Messias, mas não para essas pessoas. Novamente lemos, tudo o que eles o fizeram para serem vistos pelos homens. E quais são algumas das coisas que eles fizeram? Note o que diz aqui, eles trazem largos filactérios. Estou aqui segurando em minha mão um filactério, mas veja, na verdade, há dois, um para a cabeça e um para o antebraço. Para exemplificar, podemos ler em Deuteronômio, capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 11, e 2 vezes em Êxodo 13, sobre essas coisas que são chamadas em grego de filactério. Mas em hebraico, nós as chamamos hoje de tufilim. E é sobre isso que tratam, sobre a palavra de Deus que nos comanda. Ela diz que você deveria ligar sua palavra a seu antebraço. Então, você coloca o filactério sobre seu antebraço. E você também o coloca como testeira entre seus olhos, ou seja, o coloca em sua testa. E o que tem dentro dessas caixas? O que tem dentro delas é a Sagrada Escritura, que se refere a seguir e implementar os mandamentos de Deus. E o que esses fariseus e escribas e outros que seguiam a tradição dos anciãos, o que eles fizeram? Eles os fizeram maiores. Eles aumentavam a largura dos filactérios. E por quê? Repetindo, para serem vistos, para serem observados por outras pessoas. Eles eram extremamente orgulhosos e faziam de tudo para chamar atenção para si mesmos. Pois eles queriam louvar,
Eles queriam ser reverenciados. Eles queriam ser glorificados. Eles não estavam interessados em Deus. Então, o Messias acaba dizendo algo mais. Eles não somente trouxeram largos tufilim, os filactérios, mas a Sagrada Escritura diz que eles também aumentaram. Estou aqui segurando uma vestimenta muito especial, conhecida como talit. E nas pontas do talit, que é uma vestimenta que tem 4 cantos, podemos ver tzitziot. E essas tzitziot, você pode ler sobre elas no livro dos Números, capítulo 15, versículos 37 a 41, onde diz que, ao vê-las, você se lembrará dos mandamentos de Deus. Melhor dizendo, ao contrário de normalmente ter estas tzitziot, do tamanho das de todo mundo, a Escritura diz enfaticamente que eles não apenas faziam a beirada maior, a largura de seu tufilim, mas também diz que eles aumentavam, ou seja, eles faziam maiores as borlas de suas vestimentas. E a palavra borla realmente se refere à palavra em hebraico tzitziot. O que aprendemos com tudo isso é um princípio muito importante. Essas duas coisas, as borlas, as tzitziot e os filactérios, conhecidos como tufilim, eles eram mandamentos que Deus deu. Mas não tem nada errado com os filactérios e as borlas. Mas eis que surge um problema. Eles os faziam de uma forma não pensando no seu propósito. E qual era esse propósito? O antebraço representa esforço, obras. A testa representa o pensamento. Então, à medida que os vinculamos, como a palavra de Deus diz, no nosso antebraço e sobre a nossa testa, somos lembrados de que devemos fazer a vontade de Deus, de seguir os ensinamentos, as instruções de Deus, os mandamentos de Deus. E também devemos pensar de acordo com a instrução de Deus, com os mandamentos de Deus, com as instruções que Deus deu a seu povo. Mas estas pessoas não estavam pensando sobre os mandamentos de Deus. Eles não estavam pensando sobre nenhuma dessas coisas. O que eles fizeram? Eles pegaram a verdade de Deus e a distorceram de maneira tal a trazer-lhes glória para si mesmos. E é por isso que o Messias é tão veementemente contrário a esse grupo de pessoas, aqueles que pegaram a verdade e a distorceram. Assim, quando eles se sentam na cadeira de Moisés, lendo a Sagrada Escritura, mesmo embora nós possamos não respeitá-los, não gostar deles, aquilo sobre o que eles estão dizendo, que é a palavra de Deus, nós precisamos ouvir, precisamos guardar e precisamos fazer valer a palavra de Deus. Mas da forma como eles fazem, as suas interpretações, não é sobre isso de que se trata um verdadeiro servo de Deus. Agora olhe no versículo 6. E eles amam. Aqui percebemos uma palavra usada que tem a ver com reclinável, principal, melhor ou preferido. Então, se nós traduzirmos de forma simples, teremos, e eles amam os melhores lugares, e esses são os lugares em um banquete. Acredite, nós podemos ler isso na Sagrada Escritura. Eles amam as primeiras cadeiras nos jantares. Tal termo é usado com uma função exclusiva, uma refeição especial que representa algo, como um evento espiritual, um festival, por exemplo, um casamento, algo parecido com isso. E ao invés de ficarem envolvidos com o evento, com a mensagem, com aqueles que estão aproveitando, que vivenciam o evento, o que acontece? Tudo é sobre eles mesmos. Eles até participam, mas não para abençoar aquela família, não para compartilhar sua alegria. Eles querem os melhores lugares nesses banquetes. Mas não é somente isso. Aqui também diz, também os lugares importantes na sinagoga. Eles não estavam lá para adorar, estavam lá para serem vistos. E eles queriam encontrar lugares de prestígio,
os lugares importantes, de forma que as pessoas saberiam que eles são importantes. Tudo era para chamar a atenção sobre si mesmos, colocando-os em evidência, não para valorizar o Senhor Deus Todo-Poderoso. E olhe agora no versículo 7. Eles também amavam ser cumprimentados. Estas são formas de reconhecimento de alguém importante, em que são colocados em evidência. Eles amam os cumprimentos nos mercados e amam serem chamados pelos homens de rabinos. Rabinos. Algumas de suas traduções podem ter a palavra rabino apenas uma vez. Mas os melhores manuscritos gregos antigos apresentam a palavra 2 vezes, para se enfatizar, pois isso é algo que eles tanto amavam tanto, serem chamados de rabinos. Você pode pensar que rabino simplesmente significa professor, mas em hebraico o radical do termo rabino é rav, significa grande, abundante. E quando você diz rabi, o que você está dizendo é: você é minha autoridade, por causa de sua sabedoria, de sua grandiosidade, de sua abundância. Eu me sujeito a você. E é por isso que o Messias diz: eles podem até gostar de serem chamados nos mercados por aqueles termos rabino, rabino. Mas observe agora o versículo 8. Mas que você não seja chamado de rabino. Veja, está bem claro. E é por isso que eu nunca quero que as pessoas me chamem de rabino. Se você ler na Bíblia, verá que o significado é muito maior do que simplesmente professor. E ele diz: não seja chamado de rabino, porque um é o seu mestre. E essa palavra é, em alguns manuscritos, os dáskalos. Mas nos melhores manuscritos, ela é muito mais forte. Por exemplo, nos textos receptos, eles usam uma palavra diferente, que provavelmente traduziríamos por sábio ou por guru espiritual, que tem grande poder associado a esse tipo de termo. Ele não é simplesmente um professor, um mestre, mas é mais que isso. E o Messias está dizendo aqui: não seja chamado de rabino, porque apenas um é seu líder espiritual. E quem é esse? Olhe na metade do versículo 8. É o Messias. Então, se o líder não pode ser chamado de rabino, do que então ele deveria ser chamado? Vamos continuar a ler no final do versículo 8. Mas todos vocês são irmãos. Simplesmente assim. Nós somos irmãos juntos no Messias. Nós nos tornamos parte da família de Deus e aprendemos muitas coisas além dessas. E agora, vamos ao versículo 9. E você não deverá ser chamado de pai na terra. Por quê? Porque um é o seu pai, que é o pai do céu, Deus, Pai nosso que está nos céus. Avinu Shubashamayim, em hebraico. Portanto, o seu pai na terra, aquele com quem sua mãe lhe trouxe a esse mundo, é fácil chamá-lo de pai, mas esse é um termo muito diferente. É a mesma palavra, mas com um significado diferente. Para exemplificar, na sociedade judaica, quando havia conflitos, ao invés de ir para um tribunal secular, ia-se para um local, hoje conhecido como Bet Din, ou seja, uma casa do julgamento. Hoje em dia, nas comunidades judaicas, se há algum conflito, se alguém tem algum problema que precisa ser resolvido, não se vai às autoridades civis, mas para o Bet Din, para a corte rabínica. E o líder lá é chamado de Av Bet Din, que significa o pai desta casa de julgamentos. Ou seja, ele é visto como a autoridade máxima naquela comunidade e, portanto, ele é chamado de pai. E é justamente por isso que o Messias diz: espere, não chame um homem de pai, que neste contexto, com este significado espiritual, porque um só é seu pai. Mas quem é esse? Aquele que está no céu, e não sejam chamados. E agora, ele está se voltando para as pessoas e diz: não sejam chamados. E ele usa aquela mesma palavra para um guru espiritual, um sábio, aquele que é um guia ou diretor da vida de alguém. E o que somos? Todos nós podemos ajudar uns aos outros. Nós aprendemos algo que é conveniente ser compartilhado. Então, uma vez mais, o que nós somos? Nós somos todos irmãos. É o que ele enfatiza nesta passagem. Ele diz no final do versículo 10, porque um é o seu mestre.
o seu guia espiritual, o diretor de sua vida. E quem é esse? E ao final do versículo 10 diz, é o Messias. Dessa forma, a nossa fé é uma fé rabínica, não uma fé nos homens, mas no Filho do Deus, o Filho unigênito, Messias e Yeshua, Jesus Cristo. Agora o versículo 11 tem uma grande instrução para nós. Mas aquele entre vós que for grande. Então, se você quiser ser grande, o que ele diz? Esse deve ser seu servo. Então, se você quer ser importante, se você quer ter prestígio, se você quer ser reverenciado, ele diz, é assim que você faz. Você se transforma em servo dos outros. Você os ajuda, você os abençoa, você os encoraja. Você se torna uma influência espiritual apropriada e piedosa na vida deles. E você toma parte da vida deles ajudando-os. Independentemente se for capaz, você age assim. Você tem os recursos e você os oferece. E você se transforma em servo. Perceba que para isso é necessário ter humildade. E por que eu sei disso? Porque está no próximo versículo. Veja o que está escrito. Aquele que quiser ser grande, que ele se torne seu servo. Por quê? Versículo 12. E aquele que se exultar será humilhado, mas aquele que se humilhar, este será exaltado. Simples assim. Se você tem um problema com orgulho, querendo chamar atenção sobre si mesmo, sabe como pode resolver isso? Há pouco tempo atrás, estava falando com alguém e ele disse algo, e eu gostei da sua honestidade. Ele diz que luta muito contra o orgulho, mas não somos todos assim. Logo, a solução não é apenas, Deus, eu te peço, eu não quero ser tão orgulhoso. Ele nos diz que não há nada errado em orar, mas coloque-se a serviço. Sirva outros. Humilhe-se e coloque outros acima de você. Seja uma bênção para eles. Ajude-os. Quando eles estiverem machucados, cure aquela dor. Envolva-se. Ministre a palavra para eles. E ao fazer isso, você estará se humilhando. E ao final, considerando-se o reino, ou seja, quando você chegar ao reino, o que ele está dizendo? Lá, Deus irá exaltá-lo. Por quê? Porque você seguiu ao verdadeiro rabino, Messias e Yeshua. Semana que vem, continuamos. E veremos o Messias falar palavras duras contra aquela liderança, porque eles não foram servos do Deus vivo. Servants of the living God. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.